olha só. Vou fazer o seguinte, se eu quiser medir a espessura de uma folha de papel, como é que você faria? Pega uma e coloca a régua? Não. Você possivelmente pegaria um milheiro ou uma resma, media ele inteiro e dividia por 500 por 1000. Você está partindo da pressuposição de todas as folhas têm aproximadamente a mesma espessura. O que é razoável, porque você vai conseguir uma precisão melhor do que medir uma só. Uma só com uma régua simplesmente é impossível, porque a espessura da folha é inferior à margem de erro que você tem na leitura do instrumento. Você não tem como medir. Então, você vai colocar meio milímetro de erro num troço que tem menos do que isso de medida. Tá certo? A mesma coisa eu vou fazer aqui. Eu vou girar 10, agora é para valer, tá? Eu vou usar 10 oscilações, mede 10 oscilações. Falou? Pode ir? Pode? Eu vou falar já, você dispara, não precisa ficar olhando para cá não. Trava no meu já, porque se ficar olhando você perde a velocidade de travar o cronômetro. Por isso é que eu trabalho em dupla normalmente, tá? Trava no meu já, dispara no meu já e trava no meu já. Eu vou contando. Quando eu contar 10, você trava, falou? Já, dispara, 10 você trava. Valeu? Pode ir? Já. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Travou? Vai lá, me dá as medidas que vocês conseguiram aí. Vai lá. 14,35. Manda outro. 14, 02, 12. 14,27. 14,40. 14,33. Tá bom, chega, já dá para nem discutir. O que eu faço normalmente é isso, eu vou colocando essas coisas aí no quadro, tá? Trabalho com pêndulos de tamanho diferente. Agora me conta uma coisa. Tem certeza que demorou 14 segundos? Tem. 14 segundos eu sei que demorou. 14 segundos eu sei que demorou. Tem certeza do décimo de segundo? Não. A primeira casa decimal não tem sentido. Não tem sentido, não. Ela tem dúvida. É uma casa duvidosa. Tá certo? Essa casa aqui já vai entrar na estimativa. Tá? Por quê? 3, 1, 2, 4, 3. Dá para imaginar que é menos que 5, pelos valores. Você pegar uma série de medidas, em estado de aula eu pego mais do que isso, dá para imaginar que é menos que 5. Tá certo? Chuta aí. 3, 3, 4, 2, 1. Pelo que eu tenho aqui, eu colocaria isso como 14,3. Tá certo? Se quiser uma estimativa de erro, eu faria mais medidas, tá? Mas se quiser uma estimativa de erro, chutaria aqui 0,03. Fica entre 14 e 14,6. Tá? Repara uma coisa, é preferível cometer erro para mais na estimativa do que erro para menos, tá? Você tem garantia que naquele intervalo você está. Só que se você fizer uma estimativa, então, 1 segundo para cima, 1 segundo para baixo, aí você começou a perder a precisão da sua medida. Mas 0,3 pelas medidas que eu tenho aqui, fica entre 14 e 14,6. Ou 0,2 segundos. O que dá que cada unidade, cada oscilação, segundos. Tá legal? Tá legal? Agora me conta uma coisa. Isso aqui. Isso aqui, usou a palavra desprezível aí. Desprezível é aquilo cujo valor é tão insignificante que você pode jogar fora. Isso é mais do que desprezível. Isso não tem qualquer sentido. Entendeu? Não há sentido em declarar. Porque se você já tem dúvida na primeira casa decimal,
Tá? Não tem o menor sentido você tentar declarar qual é a segunda. Tá? O algarismo duvidoso, aqui, usando 10 oscilações, seria décimo de segundos. Décimo não, primeira casa decimal, ali é décimo de segundo. Décimo de segundo. Tá? Quando você ultrapassa o algarismo duvidoso, você não arredonda, esquece. Ele simplesmente não faz parte da medida. Ele não tem sentido algum. Ele perdeu qualquer significado. Tá? Porque uma coisa é arredondar. Tá? Tem regras bonitinhas, etc. Ultrapassou 5, vem para cá. Aqui você simplesmente apaga, manda para o espaço, que não tem nenhum significado no processo de medida. Falar, por exemplo, que o raio da Terra é de 6.483 quilômetros, 25 metros e 32 centímetros, não arredonda nada, cara. Você está fazendo uma besteira, porque essa medida não tem sentido. Você não pode ter conseguido essa medida. Essa medida não tem sentido. Tá legal? Me conta aí. Quanto tempo a gente tem ainda? Tem algum tempinho ainda. Quando a gente trabalha em matemática, dá para fazer com outros, tá? Me conta aqui uma coisa. O que provoca a alteração no pêndulo? Eu não dou aquela fórmula direta. Você pode mudar, vamos ver aqui algumas coisas. Você pode mudar o tamanho da massa, tá? Coloca uma massa maior, faz aí rapidinho, vamos fazer 10 oscilações, com a massa pequenininha. Falou? O que provoca a alteração? É o peso? Olha para a fórmula, a gente já tem a fórmula. A única coisa que provoca a alteração, que determina o período, é o comprimento do pêndulo. Tá, desconsiderando. Física, minha filha não gostava de matemática, não gostava de física. E ela falava para mim assim, física é aquilo que nunca acontece. Você imagina que você está num carro que é redondo, andando numa estrada sem atrito, tá, desprezando a resistência do ar, ou seja, esse carro nunca saiu do lugar e não existe. Tá certo? Você faz tantas considerações, não tem saída, obviamente. Você faz um monte de arredondamento, e isso é física. Né? Você faz considerações para poder trabalhar. E é o erro, por exemplo, que a gente trabalha com frequências matemáticas. Vai fazer aplicações na física, pega valores matemáticos que são precisos. Por exemplo, daqui a pouco a gente até discute. Comprimento da roda de bicicleta, mania de usar π igual a 3,14. Para que usar π igual a 3,14? Uma roda de bicicleta, qual a precisão que você tem? Né? Me conta aqui uma coisa. Na verdade, isso aqui só depende, olha a brincadeira que vai dar, do comprimento. Na fórmula geral, 2π L sobre G. G independe do pêndulo que eu for usar. A única coisa que mudaria é o L. Então, repara uma coisa. Vou tirar esse pezinho daqui. Usar o peso anterior e pegar um pêndulo, um comprimento menor. Dá uma olhadinha aí. Dispara aí. 10. Pode ir? Pode? Já! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O comprimento muda, o mesmo pêndulo. Mudou o comprimento, muda o período. Tá? Agora eu vou pegar o anterior, que foi esse que a gente usou, que deu 14, e fazer com um peso menor. O que eu faço com a molecada, eles têm que apresentar relatório, tá? Faço com a molecada, cria uma tabela, vai registrando, isso fica em dupla, vai registrando todos os valores que conseguiu, tá? Aí coloca peso pequeno, peso médio, peso grande, barbante pequeno, barbante médio, barbante grande. Só que tem, vai lá, 10 vezes, ó, pêndulo pequenininho. Se é verdade que só depende do comprimento, vai dar o mesmo valor. Vamos lá? Pronto? Pode ir? Já! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Foi? 13,9?
13,9, o que mais que deu? 14, 13,7, diminuiu. Diminuiu. Aí a gente começa a discutir os erros. Todo processo de medida tem erro, todo elemento que está sendo medido tem erro, e outra, as experiências têm erro, que você tenta reduzir o máximo que puder.